Fala galerinha, Raizão da Biologia passando aqui junto ao curso FIC para passar algumas dicasinhas sobre a parte de ácidos nucleicos, certo? Então vamos lá, vejam, quando a gente fala de ácido nucleico, nós estamos falando de um componente orgânico que tem como principais representantes aí o DNA e o RNA. Resumidamente falando, o nosso material genético, certo? É importante que vocês entendam que nós temos aqui uma macromolécula que é formada pela união de unidades chamadas de nucleotídeos, certinho? Quando a gente pega o nucleotídeo, ele é composto por um grupo esse chamado de fosfato. Ele vai ser composto também por um açúcar, vou destacar aqui, ó, a pentose, um açúcar de 5 carbonos, e ele vai apresentar também uma base nitrogenada, certo? Bom, gente, é importante que possamos entender nesse momento as diferenças entre o DNA e o RNA. O DNA é formado por uma fita dupla, o RNA é formado por uma fita simples. Essa é uma das grandes diferenças, a mais marcante na mente de um aluno, de uma aluna. Porém, devemos levar em consideração também que as bases nitrogenadas, mais especificamente uma base nitrogenada, acaba tendo diferenças quando a gente compara o DNA e o RNA. No DNA, nós teremos como bases nitrogenadas a adenina, a timina, a guanina e a citosina. No RNA, nós teremos como bases nitrogenadas a adenina, a uracila, a guanina e a citosina, certo? Um ponto legal da gente conhecer para essa parte de ácidos nucleicos também é o seguinte: um nucleotídeo, ele se liga a outro nucleotídeo na mesma fita. Olha a minha frasezinha que é importante. Um nucleotídeo, ele se liga a outro nucleotídeo na mesma fita. Ó, aqui nessa porção onde eu estou destacando, ele tem uma ligação chamada de ligação fosfodiéster. O nucleotídeo une-se, liga-se a outro nucleotídeo na mesma fita por meio de uma ligação chamada de fosfodiéster, que vai acontecer entre o fosfato de um nucleotídeo e a pentose do outro nucleotídeo, certo? Porém, quando a gente vai olhar o DNA, que é uma fita dupla, nós vemos que o nucleotídeo de uma fita une-se, liga-se ao nucleotídeo de outra fita. E essa união se dá por meio das bases nitrogenadas. E as bases nitrogenadas das duas fitas aqui vão unir-se por meio de ligações de hidrogênio. E tem uma regrinha que é muito importante que vocês conheçam aqui, certo? A adenina, ela vai ter um pareamento com a base chamada timina, e a guanina, ela vai parear com a base chamada de citosina, ou vice-versa. É legal que vocês saibam também que entre as adeninas e timinas, nós vamos ter duas ligações de hidrogênio, enquanto entre guaninas e citosinas, nós vamos ter 3 ligações de hidrogênio. Por que é legal saber isso? Porque pare e pense. No processo em que vai haver a abertura de uma fita de DNA, qual fita vai abrir mais rápido? Aqui tem mais guaninas e citosinas ou aqui tem mais adeninas e timinas? Bom, aí vai ser aqui tem mais adeninas e timinas, porque vai haver uma menor quantidade de ligações de hidrogênio para que sejam rompidas e a fita seja, portanto, aberta. Dicas importantes de questão para vocês, certo? Bom, gente, considerando essa composição do DNA, essas diferenças entre DNA e RNA, sabendo essa regra do pareamento, é importante que a gente comente aqui rapidamente o dogma da biologia. E como é que funciona esse dogma da biologia? Da seguinte maneira:
Lá dentro do núcleo da célula, nós teremos o nosso material genético, o DNA, que vai servir de base para a formação, ao final de todo o processo, de uma proteína. Agora, um ponto importante. Você não usa o DNA todo de uma vez. Você usa partes, genes, fragmentos do DNA. É isso que é o gene. Só que você não vai ter o DNA sendo transformado em proteína. Não, não é assim. O que vai acontecer aqui é o seguinte: lá dentro do núcleo, a fita de DNA, esse pedacinho, o gene, vai passar por uma transcrição. E a partir desse pedaço, desse gene, nós vamos ter a formação do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai sair de dentro do núcleo e vai lá para o citoplasma. Lá no citoplasma, uma organela chamada ribossomo vai pegar essa mensagem que está em código e vai decodificar, vai traduzir essa mensagem. Nós vamos ter aqui agora uma tradução. E daí nós vamos ver que essa fita de RNA mensageiro vai acabar sendo utilizada de molde para a formação da, então, proteína. Esse é o dogma da biologia, certo, gente? Então, a gente define aqui como ocorrem os processos de transcrição, tradução, que são importantes. Vejam, essa base é muito importante e no nosso próximo momento, na parte 2 dessa nossa aula, nós vamos definir como que essa expressão gênica acaba acontecendo. Se vocês gostaram, deixe o like aí, comenta, compartilha com amigos, isso é muito importante para que tudo possa fluir bem. Tchau, tchau, gente!